Bom, pessoal, dando continuidade a essa parte de projeto elétrico, a gente vai interromper um pouquinho a nossa análise da NBR 5410 para a gente fazer, para eu passar para vocês como são feitas algumas interligações de componentes, dar uma revisada para quem já sabe e para quem não conhece isso vai ser extremamente importante na hora da gente finalizar o projeto, né, de fazer a distribuição dos cabos e circuitos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a interligação de alguns componentes, falando um pouquinho também sobre já da simbologia, né? Então nós vamos fazer alguns exemplos e como que passa a fiação, como a fiação passa pelos eletrodutos, né? Então a gente vai aprender a fazer essas indicações hoje, para quem não sabe e revisar para quem já sabe. Primeira coisa, sobre a simbologia. Imagina que não existisse o símbolo, que toda vez que a gente fosse indicar um componente, a gente precisasse escrever o nome desse componente. O projeto elétrico ia ficar absurdo para a gente ler, porque ia ser informação demais, ia ser uma bagunça. Então é para isso a importância da gente utilizar a simbologia. Então, toda vez que a gente for fazer um condutor de fase, tá? Aqui simboliza o eletroduto, pelo qual o condutor está passando, e o condutor de fase é um traço que ultrapassa inteiramente esse eletroduto. O condutor de neutro é um L de cabeça para baixo, que também ultrapassa todo o traço do eletroduto. O retorno, ele é meia fase, tá? Então ele não ultrapassa, é um risquinho só na parte de cima. E o terra, que é um Tzinho em cima do eletroduto. Então, com relação à fiação, é isso que a gente vai utilizar para trabalhar hoje. Na aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre o interruptor simples ou interruptor de uma seção. Pode parecer simples para quem já entende isso na prática, né? Já sabe a interligação, mas eu queria chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, como por exemplo, dependendo de onde vier o eletroduto, na hora da gente representar o circuito, de qual fiação está passando, pode ficar diferente, né? Então não existe um padrão, uma regra. Sempre que tem interruptor simples, eu vou distribuir dessa forma. Não tem regra. Então é isso que eu queria fazer vocês raciocinarem, porque daí, independente da forma como viesse o projeto, tá? De onde viesse o eletroduto, vocês iam conseguir raciocinar para fazer a distribuição dessa fiação corretamente. Então, o interruptor simples é aquele interruptor que só tem uma tecla. Então a gente só tem um ponto para ligar e desligar, para acionar e desacionar aquela lâmpada. Se a gente olhar esse interruptor simples por trás, onde a gente faz a ligação elétrica dele, a gente vai ver que ele tem dois pontos, dois parafusos para a gente fazer a interligação. A função do interruptor simples é seccionar, ou seja, abrir ou fechar um circuito possibilitando a passagem da corrente elétrica para acionar o seu componente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma lâmpada para ser acionada, tenho essa lâmpada e tem um interruptor simples, então eu vou representar ele dessa forma. Uma chave, o interruptor é uma chave que nesse instante está aberta. Como é que eu faço a interligação desse interruptor simples? Primeira coisa, independente do componente ou independente do equipamento, todo equipamento recebe, vou colocar de azulzinho, o neutro direto no equipamento. Então o neutro, que a gente já viu lá na simbologia, que é dado por essa simbologia, um L de cabeça para baixo, vai direto na lâmpada. A fase, ela vem no interruptor. Então a fase é um tracinho que ultrapassa o meu eletroduto. Então aqui, ó, nesse ponto, é como se fosse a alimentação do circuito. Quem que vem da alimentação então? Se o meu circuito é uma fase e o neutro. Como que essa fase vai fazer para chegar lá nessa lâmpada? Eu vou fechar o interruptor e esse caminho que ela segue
é através dele que essa fase vai chegar na lâmpada. Assim que eu apertar esse interruptor, ele fechar. Então a esse fio, que não é o que vem da alimentação, é um terceiro condutor, a gente dá o nome de retorno. Então o retorno nada mais é do que uma continuidade da fase quando o meu interruptor está na posição fechado, certo? Vou abrir aqui só para deixar a simbologia direitinho. Então, se a gente olhar esse componente, que é o interruptor, quais são os condutores que chegam nele? Chega a fase e sai, né? Não chega, mas sai o retorno. Então aqui atrás, tá? No meu interruptor, vou desenhar ele de novo, com os pontos de ligação. Quem que eu ligo no interruptor? Em um deles, eu ligo a fase e do outro sai o retorno. Tranquilo então, né? Através da simbologia. Na lâmpada, separa aqui o componente da lâmpada. Quais os condutores eu faço interligação na lâmpada? De um lado o retorno, de outro lado o neutro. Então a lâmpada, de um lado o retorno e de outro lado o neutro. Então, sabendo isso, tendo isso como base, independente do jeito que os eletrodutos forem colocados pra gente, não tem como errar, tá? Então não grava nada assim, sempre que tiver um interruptor simples como a lâmpada, vai estar saindo um retorno daqui, vai estar chegando uma fase, não grava isso. Analisa a situação e eu vou mostrar pra vocês por quê. Primeira coisa que eu vou fazer, transferir esse circuito para um circuito unifilar. O que é um circuito unifilar? Quando tudo é representado em uma única fila. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais de uma fila, então a gente chama isso de circuito multifilar. Circuito unifilar é numa linha contínua, eu vou representar essa fiação. É isso que a gente tem que aprender a fazer para montar a distribuição da fiação no projeto elétrico. Então eu vou fazer a representação aqui. Não vou colocar metragem, não vou colocar nada, tá? Só a representação de um cômodo. Representação de um cômodo. Não vou colocar espessura de parede, nada disso não. Bem simples, porque o nosso foco agora são os interruptores. Vou posicionar aqui o que é importante pra gente, a posição da porta. Porque o interessante, né, é que o interruptor não fique atrás da porta. Então eu tenho que mostrar aqui qual que é a posição de abertura dessa porta para posicionar o interruptor. Não sei a metragem, estou chutando a quantidade de componente, tá? Vou colocar só uma lâmpada aqui nesse teto, de um jeito simplificado, não vou falar potência, não vou falar nada dela ainda não. E para acionar essa lâmpada, eu vou colocar aqui o interruptor. Então essa é a simbologia do interruptor. Tá? Então ali eu tenho o interruptor e a lâmpada. E vamos supor que a alimentação desse circuito está chegando por aqui. Ó. Vem um eletroduto pelo teto e vai descer esse eletroduto até o interruptor. Então aqui eu tenho a alimentação. Supondo que o meu circuito seja um circuito monofásico, quem que eu tenho de alimentação? A fase e o neutro. Então eu vou representar aqui. Tenho a fase e tenho o neutro. Não precisa ser cor diferente, tá? Eu só estou colocando para facilitar ainda mais enxergar como que isso tudo está acontecendo. Então essa fase e esse neutro estão chegando por esse eletroduto. O primeiro componente que eles encontram no caminho é a lâmpada. Quem fica na lâmpada? Quem fica na lâmpada, ó, quem veio da alimentação? O neutro e ele ficou na lâmpada. Então eu não tenho que descer esse neutro para cá. Esse neutro simplesmente chega aqui na minha lâmpada e para. Se eu não ultrapasso com o neutro para cá, eu não represento o neutro para cá. O que aconteceu com a fase, que também está chegando da alimentação? A fase vai na lâmpada direto? Não. A fase ela vai lá no interruptor. Então essa fase ela vai passar pela lâmpada, mas não vai parar. Ela vai continuar no interruptor, então eu tenho que representá-la continuando nesse pedaço de condutor.
E qual o outro condutor que eu tenho? Já representei a fase, já representei o neutro. Então, entre os dois, entre interruptor e lâmpada, existe um retorno. Então, eu venho aqui, ó, entre interruptor e lâmpada, eu represento um retorno. Pronto. Se fosse só isso de instalação elétrica, já estaria representado dessa forma. Depois a gente vai colocar número do circuito, bitola do condutor, essas outras informações. Mas, por enquanto, é só isso que a gente tem que atentar. Por que eu falei para vocês da importância da gente raciocinar no circuito multifilar primeiro? Suponhamos que ao invés de uma lâmpada aqui, a gente teria agora um interruptor simples. Vou separar aqui embaixo para não misturar. Suponhamos que a gente tem agora um interruptor simples. Só que esse interruptor, com uma tecla só, ele vai acionar duas lâmpadas. Colocando isso no meu diagrama multifilar, o que eu tenho de componente? Eu tenho um interruptor simples, uma seção só, uma tecla, e ele vai acionar agora, ao invés de uma, duas lâmpadas. Eu continuo tendo a mesma alimentação monofásica. Então, na alimentação eu tenho a fase, que sempre vai no interruptor. Então, estou trazendo aqui, ó, a fase no interruptor. O neutro vai sempre onde? Sempre direto no componente. Nesse caso, na lâmpada. Então, vou pegar aqui o meu neutro. Se eu tenho duas lâmpadas, eu tenho que mandar neutro nas duas. Então, vou mandar neutro nessa e nessa lâmpada. Neutro nas duas. Elas não vão ser acionadas porque a fase não está tendo caminho para chegar. Então, eu tenho que criar um caminho para mandar a fase depois do interruptor nessas lâmpadas. Então, eu vou ter um caminho para acionar essa lâmpada. Lâmpada 1. Vou trocar a cor aqui, tá? Para a gente manter o mesmo padrão em si. Tem essa fase, esse retorno para chegar na lâmpada 1. E eu não tenho outro ponto de saída. É do mesmo ponto, eu só tenho esse ponto. Então, eu posso trazer daqui, ó, o mesmo ponto para lâmpada 2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o retorno. Vamos transformar isso agora no nosso circuito unifilar. Vou desenhar de novo o meu cômodo. Um interruptor simples. Então, o meu interruptor está aqui. E vou colocar duas lâmpadas. Uma lâmpada, duas lâmpadas. E vou supor que os eletrodutos vão ser interligados dessa maneira. Certo? Então, o que eu tenho de alimentação? Fase e o neutro na alimentação. Vamos olhar aqui pelo circuito multifilar. O que aconteceu com o neutro? O neutro veio direto e parou nas duas lâmpadas. Então, esse neutro, ele vem para essa lâmpada e ele tem que atravessar esse eletroduto aqui para chegar também na lâmpada de cá. Então, eu tenho essa representação de neutro. O que acontece com a fase? A fase vai direto no interruptor. Então, a fase, ela entrou, mas ela passou direto, ela não parou em nenhuma das duas. Eu vou puxar aqui, ó, só pra gente representar aqui em cima, tá? A fase aqui. Então, a fase teve que chegar no interruptor. O retorno. Saiu quantos retornos do interruptor? Só um, porque eu só tenho um ponto para saída de retorno. E esse retorno vai para as duas lâmpadas. Então, saiu daqui do interruptor um retorno. Esse retorno vai para a primeira lâmpada e ele tem que continuar para parar na segunda lâmpada. Então, essa seria a representação. Vou apagar aqui agora para mostrar para vocês o que muda, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla que vocês têm que conseguir imaginar o diagrama multifilar para transformar no unifilar?
Porque quando a gente mudar se a gente mudar a alimentação de lugar, essa fiação aqui, ó, não é o padrão, ela altera também. Imagina o mesmo circuito, o mesmo interruptor para duas lâmpadas. Naquele cômodo lá, vou representar ele aqui de novo. Tenho o interruptor para interligar as duas lâmpadas. Só que eu vou mudar da onde está vindo a minha alimentação, tá? Então esse eletroduto, ao invés de vir de lá, ele vai vir para essa lâmpada de cá. Interruptor e lâmpada. Vamos ver o que vai mudar. A minha alimentação continua sendo fase e neutro. Observa aqui, onde o neutro vai? Nas duas lâmpadas. Então eu transfiro o neutro para essa e ele tem que continuar até chegar nessa lâmpada de cá. A fase vai direto no interruptor. Então eu entro com a fase aqui, mas ela continua para cá porque ela precisa descer para o interruptor. Quantos retornos saem do meu interruptor? Um retorno. E ele vai para as duas lâmpadas. Então aqui do meu interruptor sai um retorno que vai para essa lâmpada e também para essa lâmpada. Terminei. Olha a diferença, tá? Continua a mesma alimentação, mesmo componente, a mesma quantidade de lâmpadas. Olha que aqui eu tenho fase e retorno, só que aqui vai mudar. Entre as duas lâmpadas, aqui eu represento neutro e retorno, e aqui entre as duas lâmpadas a representação é neutro, fase e retorno, certo? Porque aqui, ó, é o único caminho que eu tenho para chegar no interruptor, então a fase tem que passar aqui pelo meio. Aqui não, a fase pode vir direto para cá, então eu não preciso trazer fase para trazer esse ponto de luz. Entenderam a importância? E se eu fizer essa representação, um interruptor, e são dois pontos de luz. Então naquela divisão da simbologia que eu falei para vocês, aqui está o número, a quantidade, desculpa, aqui é o número do circuito. Aqui está a quantidade de pontos de luz no teto. Essa simbologia está representando dois pontos de luz. Vou fazer os eletrodutos. Alimentação, fase e neutro. Segue de novo. Um interruptor simples para duas lâmpadas. Um interruptor simples para duas lâmpadas. Esse daqui é o multifilar. O neutro vai direto nas duas lâmpadas. Então eu trago o neutro aqui. A fase vai direto no interruptor. Fase no interruptor. Desculpa, ela entra por aqui e desce no interruptor. Volta um retorno, então sai um retorno só para as duas lâmpadas. Um retorno e lá dentro ele vai dividir para as duas lâmpadas. Então viram por que às vezes essa é a maneira mais adotada? Olha como que a gente diminui a quantidade de informação representando a mesma coisa. Então às vezes é interessante a gente desenhar só um ponto de luz e fazer essa distribuição só através dele, certo? Então nas próximas aulas a gente vai modificando os dispositivos de acionamento. A gente vai passar interruptor de 2 seções, 3 seções, 3-way, 4-way, ok? Muito obrigada, gente. Até a próxima aula. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês.